64 protagonistas capítulo 193. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Últimas notícias. Foi detectada a sincronização de uma masmorra de classificação SSS mais localizada no espaço aéreo do Irã, Dr. Reiner. É verdade que a sincronização foi causada intencionalmente. Como isso é possível? O fenômeno que aconteceu no Irã era conhecido e transmitido em todo o mundo. A sincronização da masmorra, que estava prevista para não acontecer até várias décadas, estimulou a mídia a buscar a orientação de vários especialistas e cientistas. E esses numerosos especialistas com diferentes formações concordaram em uma opinião: alguém está intencionalmente quebrando a masmorra. Cada alma que ouviu tinha exatamente a mesma pergunta em sua mente ao ouvi-lo. Quem fez isso? Como? E por quê? Estamos transmitindo ao vivo de Teherã, capital do Irã. Repórteres localizados dentro do Irã também estavam correndo para dar a notícia. Os jornalistas de desastres enviados, que consistiam em pelo menos super-humanos de nível C, saíram para filmar o fenômeno de perto. Olhe para lá. Havar mostrou seu rosto ao mundo pela primeira vez. A câmera capturou Havar subindo ao céu em um pilar de rocha em alta definição. Sua aparência, que parecia de um menino bonito com cabelos pretos lisos e pele escura, contrastava com a infâmia que seu nome carregava. Se não fosse pelo fato de aparecer bem na frente de todos, ninguém acreditaria. Ele está lutando contra alguém. O que diabos é aquilo? Roar! 5 gigantes na forma de vários animais surgiram da terra. Eles eram o produto de outra habilidade famosa daquele homem, uma fera invocada que podia se mover sozinha sem nenhuma direção de seu invocador. Como eram bestas feitas de todos os tipos de minerais que só podiam ser encontrados no solo, sua defesa era impenetrável. Além disso, como estavam diretamente ligados a Havar, eram monstros que tinham uma regeneração quase infinita. A cena capturou Havar e os 5 gigantes olhando para uma criatura de quase 3 metros de altura com uma pele cinza lisa como aço e um majestoso par de asas branco-acinzentadas projetando-se de suas costas. Os repórteres respiraram fundo ao ver a criatura que era quase idêntica a um humano. Um monstro humanoide. Atualmente, Havar está lutando contra um monstro humanoide. Naquele momento, a criatura gentilmente acenou com a mão. Com um estrondo, a cabeça de um dos gigantes caiu no chão, completamente separada de seu corpo. Oh meu Deus! A expressão de Havar escureceu. Ele ainda tinha energia suficiente, então restaurar a escultura gigante era uma coisa simples de fazer, mas o problema era a compatibilidade. As superpotências do tipo Terra eram de fato um poder versátil. Pode ser usado em vários campos, como ataque, defesa e detecção. Além disso, também poderia ser usado para materializar coisas. No entanto, tinha uma fraqueza fatal: era vulnerável ao combate aéreo. Embora tivesse alcançado o posto SS e fosse capaz de lidar com o combate aéreo até certo ponto graças ao ataque à distância, como invocar enormes espinhos e pedras voadoras, acabaria sendo empurrado para trás por alguém que tinha a mesma força que ele. Mesmo que a criatura parecida com uma mulher na frente também não pudesse fugir deste lugar por causa da sincronização da masmorra, e estivesse voando a uma altura onde os gigantes pudessem alcançar, ela ainda estava tendo uma vantagem. Dezenas de agulhas enormes e afiadas cercaram do chão e dispararam na direção da criatura. Com um olhar entediado no rosto, ela desvia sem esforço enquanto corta os outros com suas asas. Havar prontamente criou outra enxurrada de agulhas e atirou na direção dela. No entanto, para seu desgosto, nada atingiu o alvo. Naquele momento, um pilar de terra subiu rapidamente para o céu antes de se partir em dois como uma boca aberta. O pilar, que agora parece uma cobra, deslizou em direção à criatura como se tentasse engoli-la. Mas, assim como antes, o monstro acenou com a mão gentilmente. E momentos depois, o pilar em forma de cobra desmoronou e voltou para onde pertencia, para a terra abaixo. Nesse momento, a criatura franziu a testa antes de virar a cabeça para olhar para trás. Na direção em que sua cabeça estava virada, alguns milissegundos atrás, uma agulha preta extremamente afiada passou. Não era como as outras agulhas que estavam sendo atiradas do chão, ao contrário, vinha de cima dela. Ele pode controlá-lo mesmo estando no ar? Insinuações de curiosidade podiam ser vistas em seus olhos. Ela olhou atentamente para a agulha preta que correu em sua direção.
Estava se movendo livremente pelo ar como se tivesse asas. De acordo com seu conhecimento, a substância preta escura foi criada a partir de componentes de carbono. Em outras palavras, essas agulhas pretas foram criadas pela condensação de vários minerais raros que podem ser encontrados na Terra. Além disso, também podia sentir o éter saindo dela. As 7 enormes agulhas negras moviam-se livremente como os próprios membros do homem. No entanto, mesmo depois disso, não conseguiu atingi-la. Isso foi enquanto ela lutava contra a besta gigante que o homem havia convocado, bem como numerosos pilares de terra que tentavam engoli-la. O monstro teve que admitir que era uma luta bastante agradável, pois sentiu como se estivesse lidando com um exército em vez de apenas uma pessoa. Isso é incrível. Havar está demonstrando as habilidades mais poderosas entre todos os superpoderes SS. Os 38 super-humanos da SS na Terra tiveram uma produção muito mais forte do que sua contraparte Murin. Claro, se simplesmente lutarem um contra um, os Murin espertos teriam uma vitória esmagadora, mas em termos de simplesmente resultado, nem a magia nem as artes marciais poderiam rivalizar com superpoderes. Afinal, as superpotências eram éter concentrado, criado exclusivamente para destruição máxima. No entanto, entre os super-humanos SS, não havia ninguém que pudesse mostrar a mesma habilidade de Havar até hoje. Claro, não era um poder sem amarras, pois tirava sua liberdade em troca, enraizando em um lugar. Mas o poder que mostrou foi o suficiente para deixar o mundo de queixo caído. Era como se um desastre natural estivesse ali sozinho. No entanto, sem o conhecimento daquelas pessoas maravilhadas, a verdadeira batalha ainda não havia começado. A criatura lentamente abriu os olhos. Do nada, um feixe de luz de repente brilhou em direção a Havar. Pego desprevenido, ele rapidamente moveu uma de suas esculturas à sua frente para bloqueá-lo, mas não adiantou. Ele podia sentir sua escultura derreter. No final, o homem foi forçado a investir uma parte de sua própria força vital para endurecer sua escultura e foi capaz de bloqueá-la, embora mal. Além disso, também consumiu a porção de terra onde ele estava enraizado. O que é isso? É de se esperar que tenha ficado surpreso. Afinal, a concentração de energia pura era poderosa. Toda vez que ela acenava com a mão suavemente, um vento forte soprava e rasgava a rocha voadora onde disparava um feixe de energia e interrompia completamente qualquer coisa que Havar controlasse. Quando enviou um ataque em sua direção, o homem não teve escolha a não ser se defender porque a evasão era fundamentalmente impossível. E devido a isso, sua reserva de energia estava se esgotando em um ritmo alarmante. No entanto, ele não podia simplesmente se mover. O poder que tinha para lidar livremente com a defesa absoluta das esculturas e as 7 agulhas negras com poder de ataque absoluto se deviam a ele ter raízes nesta terra por décadas. No momento em que desse um passo para fora, tudo o que construiu seria destruído, o que significava que seria derrotado. Um pouco mais, só um pouco mais. Havar cerrou os dentes, consumindo toda a energia que havia acumulado até então, incluindo sua resistência. Originalmente, é a energia que preservou para lidar com a masmorra que seria assimilada décadas depois. Nunca em sua imaginação mais louca ele teria pensado que iria usá-lo contra um intruso. No entanto, não podia deixar de usá-lo agora, já que era um momento de vida ou morte para toda a Terra. Hugo. O homem ergueu os braços para o alto com toda a força. Enormes quantidades de músculos em seus braços se mexeram e contraíram como se estivessem vivos. Como o corpo de Havar é bastante magro, era estranho ver os músculos salientes de seu corpo. A criatura feminina notou tardiamente que algo estava acontecendo e levantou a cabeça apressadamente. Acima dela, cobrindo a lua como nuvens escuras, uma enorme ilha flutuava no céu. Ela não conseguia identificar exatamente quando o homem havia criado algo tão grande. Talvez, durante toda a batalha, a sujeira tenha se acumulado lentamente de todos os lugares e formado aquela ilha agora. Isso é um pouco surpreendente. Todos que presenciaram a cena ficaram perplexos. A criatura feminina não era diferente. Era simplesmente impossível acreditar que a enorme ilha flutuando acima de sua cabeça fosse algo criado por um ser humano. Pelo bem desta terra, darei tudo de mim. Havar dedicou toda a sua vida a esta terra. A fim de protegê-la, ele trocou sua liberdade pelo poder. Era uma vida em que não conseguia nem dar um único passo com os próprios pés. Mas para o Irã, pela terra dos arianos,
Ele estava pronto para sacrificar tudo o que tinha. Seja sua vida, sua expectativa de vida, suas emoções, relacionamentos, poder, força ou direitos. Ele desistiria com prazer e estava pronto até para sacrificar sua alma. Ah! Havar liberou o poder que a segurava em seu braço e a ilha acima começou a cair na direção da criatura. Sinto muito, mas o tempo está acabando, então vamos parar de brincar, ok? Quando seus lábios se separaram, uma voz amigável fluiu. Era um tom semelhante ao de humanos conversando com seus animais de estimação. Então, ao mesmo tempo, ela levantou a mão. Zwoge. A enorme ilha, que cobriu o luar e mergulhava a terra abaixo dele em uma vasta sombra, de repente se partiu em duas partes sem nenhum som ou qualquer coisa. Hugo. Havar, que sofreu ferimentos internos graves com o recuo, cambaleou enquanto o sangue escorria de sua boca. Como? A ilha era feita do poder da terra que continha sua vitalidade. Então, era inimaginavelmente difícil e não poderia ser comparado a nenhum outro material que existisse no planeta. E, no entanto, foi cortado ao meio tão facilmente. Ele não podia acreditar. No entanto, havia um fato que ele não sabia. Na verdade, a criatura também não possuía o poder de cortar a ilha em duas. Ela só foi capaz de fazer isso porque acidentalmente descobriu uma pequena rachadura, que estava lá porque Havar construiu a ilha com muita pressa, e atacou. Esse pequeno erro teve um grande impacto. Então, quando o monstro balançou o braço, Havar começou a cair no chão. Ele só percebeu momentos depois que seu corpo foi cortado do tornozelo. As 5 esculturas gigantes e as 7 agulhas negras que perderam sua fonte de energia se desfizeram em pó. As armas esmagadoras do super-humano de classificação SS, que ostentava a defesa mais forte e o poder de ataque mais forte de todos os tempos, foram todas destruídas. Em queda livre, Havar fechou os olhos com força, entregando-se ao seu destino. No final, esse foi o mais longe que poderia ir. Desde o início, aquela criatura era um adversário que ele não tinha chances de vencer. De onde veio tal criatura? No entanto, mais do que ressentimento e essas perguntas, Havar estava mais preocupado com as pessoas que perderiam suas vidas devido à sincronização da masmorra. Pôde sentir o impacto que sacudiu seu corpo. Parece que finalmente voltou ao chão. Um super-humano de nível SS não morreria apenas por causa da queda, mas a dor era intensa. Era insuportável. Quando ele abriu os olhos, um gigantesco portão começou a se materializar. A sincronização da masmorra finalmente começou. Foi um fenômeno que aconteceu apenas várias vezes na longa história da Terra. A mulher cerrou os punhos com toda a força. E momentos depois, o portão explodiu. De dentro, monstros humanoides marcharam em ordem. Esse monstro existia na masmorra. Não, em primeiro lugar. Existem tantos monstros em forma humana. Alguns pareciam tão semelhantes aos humanos, mas com orelhas longas e pontiagudas. Alguns deles tinham pele morena e estatura muito baixa. Alguns eram de pele verde gigantescos, enquanto alguns eram parecidos com humanos, mas com 4 braços, e assim por diante. Eles tinham formas humanas, mas não eram humanos. E, conduzindo-os bem na frente, era Eoseldão. Da masmorra, um Eoseldão apareceu com um misterioso exército atrás dele. Como isso aconteceu? Ele deve ter aparecido no Irã para ajudar Havar. A imagem de Eoseldão rapidamente é transmitida em todo o mundo. Havar também fechou os olhos com uma expressão aliviada assim que o viu. É seguro, posso dormir um pouco. Enquanto isso, o homem em questão, o centro das atenções mundiais, Eoseldão estava apenas olhando para o caos à sua frente com o rosto pálido. O que diabos está acontecendo agora? Protagonistas capítulo 194. Uma semana antes da luta entre Havar e a misteriosa criatura alada, Eoseldão e os 4 caçadores de rank S da Associação de Caçadores estavam vagando na dimensão errante que encontraram na masmorra de nível SS. No entanto, ao contrário da masmorra, não havia monstros aqui. Era um lugar onde nenhum traço de vida podia ser sentido. Estava estranhamente quieto, e perceberam pela primeira vez que os humanos também podiam sentir medo devido ao silêncio. Eu não sabia que um lugar assim podia existir dentro de uma masmorra. Enquanto caminhavam pela estéril cordilheira rochosa tingida de escarlate, a expressão dos caçadores ficava cada vez mais rígida.
Eles não pareciam estar cientes, mas o lugar onde estavam não era exatamente dentro da masmorra, mas em algum lugar completamente separado. Mas Seldon não se preocupou em contar a eles. Parece que este lugar é uma dimensão errante emaranhada e distorcida, disse a interface. Dimensões errantes existem em todos os lugares da Terra. Não são tão numerosas quanto Gates, mas ainda são muitas. E no Irã, seus números eram particularmente altos. Talvez tenha sido a influência da masmorra de classificação SSS mais negligenciada. Seu poder transbordante vazou e atraiu dimensões errantes próximas para as masmorras em sua vizinhança. Essas dimensões errantes foram então emaranhadas em numerosas masmorras, formando uma estrutura semelhante a um labirinto. Oh! Isso não é uma masmorra. E por causa disso, uma masmorra foi formada dentro da dimensão errante. Como o fenômeno da masmorra não foi comprovado pela ciência moderna, ninguém sabia o que aconteceria se uma masmorra fosse deixada sem vigilância em uma dimensão errante como esta. No entanto, como Seldon podia ver com seus próprios olhos que a dimensão estava distorcida, ele sabia que não poderia deixá-la sem vigilância. Vamos entrar naquela masmorra. A masmorra dentro da dimensão errante tinha dificuldade que variava do C ao nível S, portanto, eles tinham que ficar vigilantes. Afinal, as de rank S eram um lugar onde até mesmo um caçador veterano S poderia ser gravemente ferido ou morto. Por 3 dias e 3 noites, eles foram e voltaram entre a masmorra no Irã e a masmorra na dimensão errante. E por causa disso, os 4 caçadores puderam conhecer a verdadeira natureza do homem chamado Seldon. Perceberam que seus truques não eram sem estilo. Mas, ao contrário, pode-se dizer que seus truques eram o pináculo de ser um caçador. Eles ficaram muito envergonhados. Embora também fossem caçadores veteranos, estavam muito envolvidos com a mídia e se perdiam em seu glamour ofuscante. Por natureza, os caçadores eram pessoas que matavam os inimigos com silêncio e precisão. No entanto, hoje em dia, sempre mostram seu poder esmagador destruindo todas as coisas ao redor de seus alvos usando uma habilidade mais deslumbrante em vez de uma mais eficiente para ganhar popularidade. Comparado a esses caçadores, Seldon certamente era diferente. Uma vez que encontrasse um monstro, sempre mataria silenciosa e cuidadosamente o inimigo com um único tiro. Estava longe de ser algo chamativo, mas sem dúvida era a melhor maneira. Era muito melhor do que desperdiçar grandes quantidades de éter e resistência em movimentos que só serviam para se exibir. Graças a isso, embora os 4 caçadores mal tenham dormido por 3 dias seguidos, sua resistência não foi esgotada. E quando entraram em uma certa masmorra errante que era diferente de todas as anteriores das quais eles haviam entrado e saído nos últimos 3 dias, começaram a relaxar até certo ponto e montaram um acampamento com Seldon. A propósito, este lugar é lindo. É apropriado dizer um lugar onde nem mesmo as ervas daninhas poderiam sobreviver. Lá em cima, incontáveis estrelas brilhavam no céu escuro. Naquela cena, os caçadores não puderam deixar de se sentir relaxados. O tempo não passa que? Uma das caçadoras perguntou de repente. Não. E Seldon respondeu. Que legal. Se eles soubessem a hora atual, seriam por volta das 4 da manhã, pouco antes do nascer do sol. O momento mais sombrio, mas ao mesmo tempo mais bonito. O céu não era um lugar escuro como o breu. Foi iluminado com uma tonalidade arroxeada devido às estrelas que iluminam a noite. Então, de repente, Seldon teve um pensamento. O tempo no mundo destruído não parava de fluir. Apenas parou ao entardecer e passou muito lentamente em direção ao amanhecer, enquanto toda a vida sob o céu dormia lentamente na morte. Se assim for, o que acontecerá com o mundo onde o amanhecer finalmente chegou? Seldon levantou a cabeça. Então, de repente, ouviu alguém gritando à distância. Vocês todos. O que vocês estão fazendo aí? Eu não disse que vocês não podem mais vir aqui. Os caçadores da associação se assustaram e olharam de onde vinha a voz. Eles provavelmente ficaram surpresos porque era um idioma que não conseguiam entender. No entanto, graças à habilidade do caçador de protagonista, Seldon pôde entender suas palavras. Ele rapidamente equipou sua armadura brilhante, levantou-se e os encarou. Era um total de 3 pessoas que vieram. Cada um de uma raça diferente. Um cara grande de pele verde, um anão atarracado e uma mulher de pele azul com orelhas pontudas. Ah, desculpe.
Acho que estamos perdidos. Sério? Mas, você parece humano. Você não é um terráqueo. Depois de ponderar por alguns segundos, Io Seldon decidiu balançar a cabeça exatamente como havia respondido a Berserk. Sou realmente um humano, mas não sou um terráqueo. Eu só vivo na Terra. Se você disser a eles que é um ser humano vivendo na Terra, mas não um terráqueo, você é naturalmente identificado como um transgressor. Ao fazer isso, a vigilância dos três diminuiria. Eu finalmente te conheci. Vocês são transgressores que também vieram para a Terra. Io Seldon disse enquanto usava deliberadamente uma expressão feliz. Sim. Ah. Eu vim aqui depois de ouvir tardiamente sobre o fato de que os outros estavam vivendo juntos em uma comunidade. Você demorou. Mesmo podendo sentir as ondas de mudança dimensional um do outro. Io Seldon não estava ciente desse fato. Ah, isso. É porque eu havia assimilado completamente a vida na Terra e não pude retornar à minha dimensão. O anão acenou com a cabeça aparentemente convencido. Momentos depois, ele rapidamente se aproximou de Seldon e disse, a propósito, apresse-se. Temos que sair daqui. Por quê? Você não deveria saber disso se também é de outro mundo. Quando o amanhecer chegar, a dimensão entrará em colapso. Esta dimensão já chegou ao fim, nunca se sabe quando ela vai desabar. Se não estiver muito longe, pode ser pego nele. Vamos rápido, vamos, espere um minuto. Amanhecer geralmente significa esperança, não é? Mas a dimensão desmoronará ao amanhecer. Embora eu ou Seldon não pudesse entender completamente as palavras do anão, ainda seguiu com os caçadores da associação a reboque. Os transgressores estavam usando uma técnica muito incomum. Eles criaram um portão azul que os moveria para outra masmorra ou dimensão errante. Quando passaram, chegaram a uma dimensão que ainda tinha vestígios de vida. Prédios podiam ser vistos altos na floresta exuberante, banhados pelo seu carmesim do pôr do sol. Numerosas raças habitavam os referidos edifícios que se assemelhavam a edifícios da terra. Um gigante com grama por todo o corpo, um homem macaco que pulava por entre as árvores, um humano com chifres na cabeça, um humano com 2 pares de membros e assim por diante. A comunidade, que foi criada reunindo várias raças que caíram na Terra, foi bastante interessante para Seldon. Ei, o que diabos é isso? Um dos caçadores da associação gaguejou. Reconhecendo seu estado, o anão colocou o poder mágico em suas cabeças. Era algum tipo de magia telepática. O feitiço faria com que quem fosse lançado entendesse o conteúdo da conversa. No entanto, não foi uma mágica de tradução direta. Agora você pode me entender. Confiem em mim e me sigam. O anão liderou Seldon e os caçadores e foi na frente. Ei, de onde você veio? Império Vivienda. Era um mundo que amava a magia. Se for magia, acho que você vai se dar bem com Lacantal. A propósito. A expressão do anão endureceu ligeiramente. O que aconteceu com o seu mundo? Mesmo sem entender o contexto, Seldon sabia o que o anão queria perguntar. Era se seu mundo natal já havia sido destruído ou não. Eu não sei. À beira da extinção, desenvolvemos um feitiço de movimento dimensional e mal conseguimos escapar. Então você tem sorte. Você não precisou ver a verdadeira destruição. Essa destruição de que você está falando, o que é isso? O anão não respondeu a Seldon e apenas acenou para ele. Me siga. Seldon fez o que o anão disse e foi atrás dele. Ao passarem pela estrada principal, muitas raças diferentes os encaravam. Havia alguns humanos entre eles, mas provavelmente foram os poucos sortudos que por acaso foram pegos em uma fenda dimensional antes que seu mundo fosse arruinado. Aqui está. O lugar para o qual não guiou Seldon era um edifício único, feito de cristais azuis, ao contrário de outros edifícios. Você disse que era de Vivienda. Um império mágico. Um morador deste prédio, o Sr. Lacantal, também veio de um mundo cheio de magia. Foi tudo graças a ele que podemos atravessar livremente masmorras e dimensões errantes. De acordo com os anões, embora tivessem a sorte de poder se mover entre as dimensões, eles eram incapazes de fazer seu próprio feitiço dimensional. Na verdade, era impossível até mesmo para Araceli, uma maga do 8º círculo, criar um feitiço de movimento dimensional impecável. Portanto, não havia como tantas raças terem feito isso. Daqueles reunidos nesta comunidade,
99% deles caíram na Terra porque foram pegos em movimento dimensional por acidente, e 1% restante foi capaz de se mover por conta própria. E entre eles só havia um que manejava melhor a habilidade, era Lacantal. Quando fui informado de que tinha um visitante, nunca pensei que seria um humano. Um homem de cabelo azul disse enquanto saía do prédio com um andar relaxado. Sua presença era deslumbrante e brilhante. Mas, como ele tinha um rosto naturalmente entediado, todos os seus encantos foram anulados. Senhor, Lacantal. Essa pessoa disse que era alguém de Vivienda, um império mágico. Ele diz que se estabeleceu na Terra e se adaptou a viver lá, e mesmo. É realmente um caso único. Meu nome é Seldão. Seldão inclinou a cabeça em direção ao homem. Sou Lacantal. Eu vim de uma raça de orvalho embebida na luz azul das estrelas. Por ser de uma raça da qual ouvira falar em outros mundos, e Seldão mal podia fingir que o conhecia. Ver a maior raça mágica florescendo no orvalho é realmente uma grande honra. Como mago, eu realmente queria conhecê-lo. Entendo. Parece que minha espécie não existe em seu mundo. É como você disse. Enquanto conversavam, os 4 caçadores estavam ocupados se olhando com expressões perplexas. Você sabe do que eles estão falando agora? Não sei. Lacantal olhou em volta dos caçadores e disse em voz monótona. A propósito, eles são terráqueos puros. Quando os caçadores respiraram fundo enquanto eram mencionados, Seldão disse apressadamente, isso mesmo. Só pude trazê-los aqui porque tenho muita influência na Terra. Oh! Isso é verdade? Sim. Devido a todas as coisas que fiz para continuar morando lá. É incrível, sério. Lacantal disse com um brilho de interesse em seus olhos. Então, deve haver uma razão pela qual você veio até nós. Sim. Eu tenho uma pergunta. Seldão acenou com a cabeça. Diga. A pessoa à sua frente não era uma feiticeira, mas era alguém de uma raça que havia desenvolvido a magia ao limite. Com a esperança de que talvez ele soubesse a resposta, Seldão abriu a boca. Como será o mundo depois da destruição? A sua pergunta, Lacantal sorriu amargamente. Apenas por sua expressão, Seldão podia adivinhar que ele considerava sua pergunta uma pergunta sem sentido. Como vai ser? Não é simples. Os incontáveis mundos simplesmente se reuniriam e se tornariam um novamente. Isso é tudo. Oi. Vão se reunir em um? Do que diabos ele estava falando? Quando essas perguntas passaram pela mente de Seldão, Lacantal acrescentou. O mundo criou a nossa dimensão. Então o contrário também não seria possível. Eu sou uma daquelas pessoas infelizes que viram o momento da destruição com meus próprios olhos. Dizendo isso, Lacantal estendeu o pulso. Estava coberto por algo parecido com a pele vermelha que não combinava com ele. Então virou as costas para Seldão. Havia algo como a casca de uma árvore presa ali. Suas coxas eram como pedaços de rocha, enquanto em sua clavícula algo como lábios se projetava. No momento da destruição, os mundos se tornam um e se misturam. É como 2 argilas sendo espremidas em uma. A distinção entre você e eu desaparece. A distinção entre árvores e rochas desaparece. A distinção entre o céu e a própria terra desaparece. Ao ouvir isso, Seldão não conseguiu pronunciar uma única palavra. Ele continuou olhando para o corpo de Lacantal. Afinal, o fenômeno que aconteceu em seu corpo foi algo que ele testemunhou em primeira mão. Elgate. Você é rude. Ah! Minhas desculpas. Quando Lacantal começou a cobrir sua pele mais uma vez, Seldão desviou o olhar. A confusão encheu sua cabeça até a borda. No entanto, como era apenas uma dedução neste ponto, ele se forçou a se acalmar. Então, você veio até aqui só para fazer essa pergunta? Claro que não. Seldão tentou fingir estar calmo e disse com um sorriso malicioso. Como eu disse, também sou de outro mundo, e me tornei uma pessoa muito influente na Terra. Estou bem ciente do fato de que os outros transgressores além de mim não podem viver adequadamente aqui, então vim oferecer minha ajuda. Na verdade, levá-los não estava em seu plano original. Seria bom se ele apenas retornasse à Terra assim. No entanto, depois de ver o belo homem chamado Lacantal na frente dele, mudou de ideia. Ele era alguém capaz o suficiente para liderar tantas raças diferentes neste pequeno espaço e, embora pareça que havia perdido todo o seu poder mágico como Araceli, ainda era uma pessoa valiosa,
pois sua raça era especializada em engenharia mágica. Pode-se dizer que a raça do Orvalho era muito semelhante ao Protoss do jogo StarCraft, popular há meio século. Além disso, também havia anões nesta comunidade. Eles eram uma raça mitológica conhecida como excelentes artesãos. Se eu pudesse trazer essas pessoas para o meu lado, elas seriam uma grande ajuda. De Protagonistas capítulo 195. Você quer nos ajudar? Isso mesmo. Lacantal calou-se. E o Seldão engoliu a saliva esperando nervosamente por sua resposta. Uma das razões pelas quais ele queria conquistar os transgressores que viviam aqui era principalmente por causa das habilidades que possuíam. Porém, o fato de terem experimentado a destruição em primeira mão foi o maior motivo. Foi dito que dos menos de 50 habitantes que residiam aqui, menos de 10 haviam testemunhado diretamente a destruição. Esses tiveram o azar de testemunhar o processo de fusão de seu mundo tornando-se um por um breve momento. De acordo com o testemunho deles, o Seldão percebeu que o fenômeno era semelhante ao que ele havia visto dentro do Elgate. Mas não podia ter certeza absoluta. Afinal, até hoje, o que a humanidade sabia sobre o Elgate ainda era severamente limitado. Eles sabiam apenas que era um espaço desconhecido onde toda a matéria e seres vivos estavam misturados de maneira confusa. Então, teria que reunir mais informações se quisesse ter certeza. Nosso mundo tem uma história de rejeição de pessoas como nós. A Terra seria diferente. Honestamente, a Terra também é assim. No entanto, você não precisa se preocupar com isso, pois tem o poder de protegê-los. Você também não é de outro mundo. Sim. Mas já estou bem estabelecido lá. Como pode provar isso? É simples. Onde quer que eu vá, as pessoas vão me reconhecer. A carta na mão de Seldão pode ser considerada uma trapaça. Seu nome é atualmente famoso em todo o mundo, ao ponto que veio com privilégio de autoridade. E com essa fama e autoridade, poderia facilmente proteger os outros mundos que decidissem se juntar a ele e fazer com que o povo da Terra os reconhecesse. Para um viajante dimensional, você se adaptou muito bem na Terra. N/T, transgressor e viajante dimensional são sinônimos por aqui. Apesar do tom um tanto suspeito de Lacantal, o Seldão corajosamente continuou. Outra coisa que aprendeu rolando pelo campo de batalha foi que às vezes era melhor ir com ousadia do que fazer um desvio. A estrutura social do meu planeta natal era semelhante à estrutura social da Terra. Portanto, eu só precisava aprender as línguas daqui para me adaptar. Lacantal contemplou por um momento com os lábios franzidos. Em pouco tempo, ele moveu seu olhar para os olhos de Seldão. Alguém que sofreu a dureza de viver em uma sociedade desconhecida em outro mundo não nos ajudaria apenas por causa da simpatia. Deixe-me perguntar, o que você quer ganhar nos ajudando? Você pensa como um homem de negócios. Sim, admito que não estou ajudando por simpatia. Eu preciso do seu conhecimento e habilidades. Por que precisa disso? Depois de ponderar por um momento, Seldão abriu a boca. É para evitar a destruição deste mundo. Lacantal caiu na gargalhada assim que ouviu a resposta. Isso é impossível. Você já olhou para o céu noturno? Oi. Quando Seldão não pôde responder porque era uma pergunta sem sentido, Lacantal continuou a falar. Na minha cidade natal, uma vez observei o círculo completo do céu noturno. Desde o momento em que o sol se põe, até quando as estrelas e a lua nascem, até o momento em que o sol nasce novamente. Ele murmurou, recordando uma certa memória em sua cabeça, então balançou a cabeça. A destruição de um mundo é um fenômeno natural, assim como o ciclo da noite. Nós, mortais, nunca podemos evitá-lo com nossas próprias forças. É um destino que temos de aceitar. E Seldão ficou em silêncio com as palavras de Lacantal. Ele certamente poderia entender seu ponto de vista. Afinal, o homem à sua frente era alguém que já havia experimentado a destruição antes. E mesmo sendo alguém de uma raça famosa por desenvolver a magia até o limite, no final, ainda não conseguiu escapar dela. Pode ser o caso. E Seldão assentiu. Mas não tenho intenção de desistir. Não penso em aceitar esse destino sem qualquer resistência. Com ou sem sua ajuda, continuarei tentando até o fim. Originalmente, Seldão tinha apenas um objetivo, entrar no Elgate e tirar Reina-Ju de lá. Mas agora percebeu vagamente que seu objetivo tinha algo a ver com destruição, já que aquele lugar para onde iam todos os mundos arruinados. Felizmente,
Ele sabia que toda vez que conseguisse caçar um protagonista em um determinado mundo, esse mundo seria salvo da destruição. Além disso, a interface também disse que havia um punhado de mundos que escaparam com sucesso devido ao poder de seus próprios residentes e forçaram o mundo a uma suspensão em série. Em outras palavras, a destruição não era completamente inevitável. Ele sabia disso melhor do que ninguém, porque já havia salvado muitos mundos repetidas vezes. Na verdade, no passado, pensava que a destruição dos mundos era algo irrelevante, já que ele era alguém que não representava nada. Mas agora é diferente. Ele tinha tantas coisas para proteger na Terra. Portanto, não pensava mais que não importaria se tudo desmoronasse. Certo. Lacantal olhou para Yoseldon com olhos impotentes antes de lhe dar um sorriso amargo. Você tem os mesmos olhos que a minha falecida esposa. Ela inventou a tecnologia do portal dimensional e desapareceu nas ruínas. Eu sinto muito pela sua perda. Graças à invenção dela, sou capaz de salvar muitas pessoas, inclusive a mim mesmo. É. Não te encontrei também? Lacantal acenou com a cabeça e se levantou. Há cerca de 50 pessoas vivendo aqui. Parabéns, você conseguiu convencer um. Agora restam 49. Os olhos de Yoseldon se arregalaram com o significado das palavras de Lacantal e cerraram os punhos de alegria. Ele persuadiu com sucesso a pessoa mais influente da comunidade, então o resto não deve ser muito difícil. Dos 50 outros habitantes da comunidade, 12 escolheram permanecer na masmorra errante, enquanto o restante estava disposto a seguir Yoseldon para se estabelecer na Terra. Entre esses 12, havia aqueles que testemunharam a destruição em primeira mão, então não tiveram escolha a não ser fazê-lo. Eles já estavam gravemente traumatizados a ponto de as palavras por si só não conseguirem convencê-los. Houve também quem desistisse cedo por achar que nunca conseguiria se adaptar à sociedade humana. Assim que deixarmos este lugar, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar aqueles transgressores fugitivos. Eu acho que a palavra fugitivos não é apropriada, disse Lacantal solenemente. Afinal, eles estão apenas fazendo o que aprenderam. A razão pela qual fui despachado para o Irã em primeiro lugar foi porque uma entidade desconhecida empunhando um poder desconhecido estava correndo desenfreada aqui. Mas da perspectiva dos transgressores, esses outros não fizeram nada de errado. Afinal, viviam em um lugar onde era natural matar aqueles que tinham uma postura agressiva contra eles. No entanto, foi um erro não seguir a frase: faça como os romanos quando em Roma. Por essa razão, eu os prenderia. Deixe-me guiá-lo até a saída. Desde que decidiu cooperar comigo, Lacantal tem me ajudado ativamente em tudo. No entanto, saiba disso. O feitiço do portal dimensional da minha esposa não era tão bom assim. Não consigo abri-lo no local exato que desejo. Por exemplo, se eu criar um portão no ponto A e ele levar ao ponto B, não seria capaz de retornar ao ponto A. Se eu abrisse no ponto B, ele levará ao ponto C, e quando abro novamente, naquele momento, ele levará ao ponto D. E se eu quiser usá-lo para viajar para uma dimensão diferente, minha força vital será usada como combustível. Por essa razão, infelizmente, a tecnologia de Lacantal não pôde ser usada adequadamente na Terra. Pelo menos até que a engenharia mágica fosse totalmente desenvolvida na Terra, mas levará várias décadas. No entanto, o feitiço ainda era utilizável o suficiente para transportar todos da dimensão errante para qualquer masmorra ao redor do Irã, tornando possível que eles trabalhassem secretamente sem serem detectados pelo povo da Terra. Ao passarmos pelo portão, o que nos recebeu foi um lugar familiar para mim. Este lugar é, murmurou Lacantal. É um lugar que os terráqueos chamam de masmorra. O homem de pele vermelha parado ao lado de Lacantal disse. Quando o vi pela primeira vez, fiquei bastante surpreso porque era alguém de uma raça lendária chamada Agumanius. Uma raça que nasce em vulcões. Com base no conhecimento que recebia em Vivienda, era uma que merecia ser chamada de a raça mais forte. No entanto, ao contrário da lenda, seu tamanho era bem pequeno. No entanto, seu apelido era bem fundamentado, pois mesmo depois de pousar neste mundo desconhecido, ele ainda possuía um poder próximo ao de um sobre-humano de classificação SS. Masmorra. Os 4 caçadores da associação se levantaram em total vigilância. Foi uma ação admirável, devo admitir. Afinal, nós, caçadores, sabíamos o quão mortal era uma masmorra. Por favor, acalme-se. Vai ficar tudo bem,
já que eu e meus colegas visitamos este lugar para limpá-lo. Sério? Um dos caçadores perguntou. Eu intitulei minha cabeça com suas palavras. Se ele ainda tivesse que ir junto com seu colega para limpar esta masmorra quando seu poder estava em torno do nível de classificação da SS, quão difícil é esta masmorra? A resposta que eu procurava veio logo quando o bracelete do detector de masmorras em meu pulso apitou furiosamente. Caçador Yous Seldão. A classificação desta masmorra é SSS+, vírgula. Em outras palavras, os transgressores resolveram uma das principais dores de cabeça do Irã sem que o mundo soubesse, mas deliberadamente mantiveram o núcleo intacto depois de matar o chefe da masmorra para usar este lugar assustador como uma mera passagem. Antes de tudo, vamos sair e nos mover silenciosamente. Não posso apresentá-los ao mundo de repente. Só o farei depois de algum tempo e o farei através de uma conferência de imprensa. Eu disse depois de estabilizar meu estado de espírito. No entanto, Wang. De repente, a energia dentro da masmorra oscilou rapidamente. A parede, o chão e o teto, tudo começou a se distorcer. Enquanto isso, o bracelete do detector de masmorras piscou em vermelho e apitou ainda mais furiosamente do que antes. Caçador Yous Seldão. A masmorra está sincronizando com a Terra. O quê? Como aconteceu a sincronização quando a masmorra está vazia? Lentamente, a paisagem da Terra vem à nossa vista à medida que o interior da masmorra se torna cada vez mais transparente. O mais surpreendente, no entanto, foi que o Irã estava sob nossos pés. O que? A que altura estamos? Se não fizermos nada, certamente vamos cair no chão. Um pequeno número de transgressores que foram capazes de manter seus poderes embora mais fracos mesmo depois de chegar aqui, assim como eu e os caçadores da associação, certamente sobreviverão. No entanto, não seria o mesmo para eles que foram pegos na fenda dimensional por acidente e perderam todos os seus poderes e aqueles que tinham deficiências, pois certamente morreriam. No entanto, naquele momento, Lacantal estalou o dedo. Ao mesmo tempo, tentei chamar o vaso de flores para de alguma forma resgatá-los com magia. Então, um cavalo branco com asas foi convocado sob nossos pés. Ele deslizou sem esforço pelo ar enquanto carregava os 38 transgressores, os 4 caçadores e eu. Enquanto estava no ar, meus olhos dispararam em direção a uma mulher estranha, que parecia uma mistura de vários seres vivos, flutuando exatamente acima da mesquita de Teherã. Ah! Ela olhou para mim e sorriu. Por que você está saindo daí? Acho que nunca conheci aquela mulher. Além disso, eu também nunca tinha ouvido falar de uma raça com pele acinzentada de aço e asas afiadas. Mas, por alguma razão, eu conseguia entender a língua que ela falava. Embora, quando ouvi a voz dela, um sentimento bastante assustador de incongruência rastejou dentro de mim. É um sentimento semelhante ao que alguém sentiria quando fizesse algo que não deveria ter feito. Não. Tudo funcionou bem no final. Fufufu. A mulher murmurou. De repente, seus olhos pareciam perfurar tudo, causando arrepios por todo o meu corpo. Em resposta, eu instintivamente ativei a habilidade de olhar para todas as coisas com um olhar frio. Blerg. Eu vomitei instantaneamente. O que diabos é aquela mulher? Ela é claramente algo que não era deste mundo. Não, para ser preciso, ela era uma confusão de tudo o que existe no mundo. Foi assustador, magnífico e nauseante. Pela primeira vez, me arrependi de usar minha habilidade. No entanto, não foi a primeira vez que vi algo tão confuso, porque dentro do Elgato, tudo era como ela. Mas, aquela mulher parece tão normal. Eu simplesmente não conseguia entender. Como uma mulher que era tão parecida com as criaturas do Elgato possivelmente existia. Além disso, como é que sua aparência não era grotesca como as criaturas de mundos espelhados ou do próprio Elgato? A mulher estendeu a mão para mim. Sinto muito, mas, por favor, morra. Sua existência é um obstáculo para o mundo perfeito em que vivo. Dizendo isso, ela cerrou os punhos. No entanto, além de sentir algo atingir meu corpo, não houve outro efeito. E ao mesmo tempo, acima da cabeça da mulher, algo piscou algumas vezes antes de se materializar. Bom dia 00 estou aqui graus Tim graus número rápido número Hyuncheong número em apesar de ter sido escrito numa linguagem incompreensível, era sem dúvida uma tag de protagonista. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.